galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar basicamente de transferências do Cruzeiro, algumas atualizações aí de mercado, principalmente a respeito da saída de jogadores, e as informações que eu vou passar nesse vídeo foram divulgadas aí pelo vice-presidente de futebol Itair Machado numa entrevista na noite dessa quarta-feira. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários aí para manifestar a sua opinião sobre cada um dos casos. E o primeiro assunto que eu vou falar aqui é sobre o lateral Vitinho, né, lateral, meia direita e tudo mais, que está sim de saída do Cruzeiro. O jogador está sendo negociado para um clube da Bélgica, que não foi divulgado qual é esse clube, mas a informação é que esse clube vai pagar aí a multa rescisória do jogador, que é em 10 milhões de reais, o que dá um pouco mais aí de 3 milhões de euros. Segundo o Itair Machado, o Cruzeiro vai manter um percentual do jogador pensando em futuras transferências, algo em torno de 20 ou 30%. Ele não foi preciso nessa informação, como ele nunca é mesmo, né? E o engraçado é que o Vitinho é um jogador que, pelo menos desde o ano passado, a gente fala muito que é uma grande promessa da base, é um cara que precisa ter oportunidade, e aparentemente a última pessoa que viu isso foi o Cruzeiro, né? Porque o Vitinho teve apenas uma oportunidade no time profissional, jogou pouco mais de 20 minutos contra o Atlético Mineiro no clássico do Brasileiro desse ano, que foi a partida que a gente jogou com o time reserva. Quer dizer, a gente precisando tanto de um jogador de velocidade pelo lado, até porque essa é uma carência que a gente tem desde o início da temporada, já que o David só fica no departamento médico, mas enfim, o Cruzeiro não deu oportunidade para o Vitinho, o jogador ficou ali treinando, encostado, esperando. Aí veio agora esse período de treinamentos da seleção brasileira para a Copa do Mundo. O jogador treinou inicialmente 3 dias com a seleção na Granja Comari, agradou a comissão técnica da seleção e viajou para Londres para continuar ajudando ali nos treinamentos, né? Ajudando a completar de fato os times ali para fazer o treinamento. O cara ficou lá e obviamente todo mundo viu que tinha 2 jogadores, o Vitinho do Cruzeiro e o Brenner do São Paulo. Jogadores esses do Sub-20, né? Jogadores que nem são de fato aproveitados nos times profissionais dos seus clubes, mas que já estão em um nível de ajudar a seleção brasileira numa preparação para a Copa do Mundo. Será que esses caras realmente não estavam preparados para ter oportunidade nos seus times? O Brenner até teve algumas chances no São Paulo lá no campeonato estadual, sei que fez gol, sei que jogou ano passado também, mas o Vitinho nada, né? Só entrou realmente num jogo onde não tinha muita opção, e aí é um ponto que a gente pode até apontar também como culpa do Mano Menezes, que é um cara extremamente reticente a lançar os garotos da base, e quando lança dificilmente dá sequência para eles. Mas eu não tenho dúvida que o grande erro de fato é da diretoria do Cruzeiro, e não só da diretoria atual, como da diretoria anterior também. Por quê? O Vitinho chegou no início desse ano com o contrato encerrando em março, e a diretoria anterior do Cruzeiro não renovou o contrato do jogador. Por quê? Sendo que o cara é uma grande promessa da base. Aí chegou essa nova diretoria e acabou renovando nas bases que o empresário do jogador quis, né? Que foi com uma cláusula de rescisão tão baixa. 10 milhões de reais é um valor ridículo, é um valor que mal paga uma folha de pagamento do Cruzeiro, né, o salário de um mês do clube. E o Vitinho vai embora por essa mixaria no momento que a gente vê o Flamengo vendendo um jogador muito promissor, como o caso do Vinícius Júnior, por 45 milhões de euros, né? Esse dinheiro entrando para o Flamengo. A gente vê também o Santos vendendo agora o Rodrigo por 45 milhões de euros e o Santos embolsando 40 milhões desse montante. E a gente vende uma grande promessa nossa, por quê? Por 3 milhões de euros. Aí a gente vê qual que é a diferença de um clube que valoriza e sabe usar a sua base com um clube que não sabe usar, não tem a menor ideia do que está fazendo, não sabe fazer a transição de base para o profissional, e os poucos jogadores que parecem prontos para jogar no time de cima nunca têm oportunidade. Agora, só para dar uma pincelada mesmo, uma verdade inconveniente aí na cara de todos os nossos torcedores, talvez seja até melhor o Vitinho ir embora mesmo. Até porque se sobe um jogador promissor da base e a torcida faz o mesmo que fez com o Marcelo naquele jogo contra o Vasco, que fazia com o Alano, que fazia com o Alex, que fazia com o Bruno Edgar e que fazia com todo jogador da base do Cruzeiro que sobe, que é vaiar, perseguir, pegar no pé do cara a qualquer erro, então talvez seja melhor o jogador ir para outro clube mesmo para desenvolver a sua carreira e não ser queimado aí no primeiro fracasso, até porque pra gente, né, é impressionante, parece que o jogador da base tem a obrigação de resolver tudo, mas os caras que ganham 500 mil, 1 milhão de reais por mês aí e não faz porra nenhuma, esses ninguém pode criticar. Segundo assunto aqui vai ser o Pedro Rocha, né, atacante aí do Spartak Moscou, que está sendo especulado nos últimos dias do Cruzeiro. Segundo o mesmo Itair Machado, é um jogador que o Cruzeiro não vai contratar. O Cruzeiro desistiu da negociação porque os valores pedidos pelos russos são muito altos. A questão é, eu acho que o Cruzeiro não desistiu de fato do Pedro Rocha, acho que isso é um recuo estratégico. Por quê? A gente tem que aguardar como vai ser a movimentação das transferências do clube russo. Por quê?
Se eles contratarem outros jogadores para a posição, e aí o mercado deles está abrindo agora, né? A gente deve lembrar que a maioria das transferências deve acontecer somente após a Copa. É bem provável que os russos contratem algum jogador para jogar na posição do Pedro Rocha. Sendo assim, ele seria um jogador mais facilmente emprestado, né? Um cara que eles poderiam estar dispostos a emprestar, e aí o Cruzeiro paga o salário, ou paga metade do salário, enfim. Fato é, o Pedro Rocha foi muito mal nessa primeira temporada de Spartak, eles também não estão fazendo muita questão de contar com ele, mas como pagaram 12 milhões de euros no cara, eles não podem abrir mão dele agora a preço de banana. Então, para todo mundo que já estava dando a contratação como certa, o negócio não é simples assim, tá? Hoje, inclusive, a possibilidade do Pedro Rocha vir jogar no Cruzeiro é muito pequena, mas ela existe, né? É um jogador que pode sim vir para o Cruzeiro se for numa negociação por empréstimo. Então, no momento, eu acho que a situação é aguardar mesmo as novidades, manter contato com o Spartak e monitorar a situação do jogador. Se o Spartak contrata outro ponta, né, outro jogador de lado ali, atacante, a possibilidade deles estarem dispostos a emprestar o jogador é maior e o Cruzeiro tem que estar de olho, pelo menos para não perder o jogador para outro clube brasileiro, se é de fato a intenção do clube contar com ele. E o Itair ainda reforçou, para falar da não contratação do Pedro Rocha, a situação do David, que estará de volta do departamento médico após a parada para a Copa. Tomara que esteja, né? Porque até agora o David tem aí 6 meses de Cruzeiro e não fez nada. Não tem como a gente opinar se o cara é bom, se o cara é ruim, porque o cara nunca joga. Então vamos torcer pro David voltar bem, voltar inteiro, porque a gente precisa ter aí pelo menos mais um atacante de velocidade, já que a gente sabe, o Rafinha é um jogador limitado e o David foi a grande aposta aí dessa diretoria, foi o cara contratado para ser esse homem e até agora não conseguiu jogar. Por fim, só falar da situação do Arrascaeta, que foi veiculado pela imprensa uruguaia que o jogador já estava acertado com o Mônaco, já estava discutindo salário, que já tinha proposta e tudo mais. Nem o Arrascaeta está sabendo disso e nem o Cruzeiro, segundo palavras do Itair Machado. Eu sempre ressalto isso porque a gente nunca consegue saber quando o Itair está falando a verdade. O dirigente mantém a informação de que não há nenhuma proposta oficial pelo Arrascaeta e provavelmente não vai ter, gente. Nós estamos durante a Copa do Mundo, eu acredito que o Arrascaeta está totalmente concentrado nisso, tá? Por mais que a gente saiba que os caras podem discutir transferência e tudo mais fora do campo, né? Esse é um momento que, especialmente para jogadores uruguaios, os caras que têm um nacionalismo muito mais forte do que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, a Copa do Mundo é importante demais para eles e eu não acredito que haja nenhuma negociação de transferência por ele agora. Vamos esperar a Copa acontecer, vamos ver o que o Arrascaeta consegue fazer e eu acho que o Cruzeiro só deve de fato pensar em vender o jogador, aceitar alguma proposta depois da Copa do Mundo, depois que a gente vê o que o Arrascaeta consegue fazer. Porque vai que o cara arrebenta na Copa, brilha, faz 10 gols no Mundial. E aí? Aí você só vende pela multa, irmão. Se a multa é 80 milhões de euros, como foi falado da última vez pelo Itair, vai saber se é verdade. Mas se a multa for essa, só abro mão dele pelos 20 milhões de euros que me cabe pelos 25% que eu tenho direito. É isso, entendeu? O Cruzeiro tem que saber negociar também para não perder dinheiro nessa história. E vender o jogador antes da Copa do Mundo é burrice. Portanto, vamos aguardar o que acontece aí, até porque a gente sabe que se o Arrascaeta for vendido, o Cruzeiro vai precisar buscar um jogador pelo menos para repor, né? E torcer muito para esse cara dar certo, porque o Arrascaeta é aí talvez no momento principal jogador do time, né? Um cara que faz toda a diferença e está plenamente adaptado ao nosso esquema tático. Bom, galera, o vídeo é esse. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Fala nos comentários aí as suas opiniões, o que você acha, se o Arrascaeta vai, se o Pedro Rocha vem, se o Vitinho vai, o que você considera, né, dessa negociação do Vitinho aí, já que é triste como o Cruzeiro foi a última pessoa a descobrir que o Vitinho era bom de bola, né? Mas enfim, pelo menos agora que ele vai lá pra fora, capaz que alguém descobre. Mas enfim, deixa as suas opiniões aí, vamos trocar uma ideia sobre isso, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!